Bom dia, bom dia. Desejo a você um bom e excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Todas as manhãs, eu, Pastor José Reis, estarei com você em uma reflexão da Palavra de Deus, devocional, que irá enriquecer a sua vida espiritual. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos à reflexão desta manhã? Bom dia, bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus. Mais uma manhã na presença de Deus, devocional, dia 10 de janeiro. Que maravilhoso estar aqui. Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos participar de mais um devocional, uma reflexão, aonde vai tocar em nosso coração, vai direcionar nossas vidas. Pastor Zé Reis tem buscado, junto com você, a presença de Deus. E assim como fizeram os apóstolos, nos ensinando, buscando, meditando, observando na palavra, orando, jejuando. Né? Você jejua? É muito importante jejuar. Você ora, é de extrema importância orar. E quando eu falo assim, eu dou risada, porque não tem como, nós acabamos orando às vezes sem querer. Ah, meu Senhor, oração é comunhão. Né? Ah, meu Deus, ajuda. Oh, meu Pai, aconteceu. Senhor, tem misericórdia. Já passou por isso? Sim, passamos por isso constantemente, né? Glória a Deus, que bom eu na casa do Senhor, buscando o Senhor, sempre pedindo perdão a você, ao som, porque nós não temos ainda, mas vai chegar, né, um som adequado para melhorar. Queridos, olha, eu vejo assim nas plataformas, né? Eu tenho várias plataformas que tem a reflexão com o pastor Zé Reis, o devocional Bom Dia, e eu vejo todas as plataformas, tem que ter uma qualidade excelente, tem que ser maravilhoso. Querido, eu vou falar uma coisa, vou fazer do jeito que eu posso, porque aqui eu estou para divulgar a palavra, não é pela beleza. Então, se vocês querem ver uma coisa bonita, queridos, vai procurar então. Ô, pastor, que é isso? Tá bravo? Não, não é. Tem pessoa que vai só por aquilo que vê, criatura. Pega, né? Vamos falar um pouquinho de Eva aqui, que fez isso, olhou para o fruto da árvore, nossa, agradável aos olhos. Olha que bonito o negócio. Pelo amor de Deus, queridos, não é que eu estou desprezando, se a gente tem condições, sim, de ter um equipamento, tudo o que eu quiser, eu não tenho condições, queridos, não tenho condições alguma. Eu tenho só uma coisa ou outra que eu posso usar, e, queridos, é só o celular que eu uso. E é o que dá para mim fazer, e estou fazendo. E estou feliz por vocês, em nome de Jesus, que tem nos acompanhado. Deus abençoe a todos, todas as plataformas que nos acompanham, que Jesus te ilumine, que Jesus te abençoe. E que possa, em nome de Jesus, o devocional com o pastor Zé Reis enriquecer a sua vida. Trazer a você vida, trazer a você conhecimento, trazer a você revelações, trazer a você incentivo para buscar o Senhor e fazer com que você cada vez mais esteja firme na presença de Deus. Amém? Eu quero ler o momento da queda, eu quero ler nessa manhã, eu quero falar sobre algo que talvez eu não consiga explanar tudo, mas vou focar mais no que é necessário para a gente compreender algo, né? Eu quero ler em Gênesis 3, a queda do homem, e é comprido, né? É bastante versículos. Eu peço a tua paciência, porque eu estarei lendo em nome do Senhor Jesus. Gênesis 3 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, acabei de falar, né? A árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele pegou e comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos, e começaram e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Para aqui. Para aqui. Queridos, vamos lá. Você já ouviu falar sobre pecado, né? Você já ouviu falar sobre pecado. E quão danoso foi o pecado no mundo?
Quando nós vemos Eva, Adão, antes desse momento, eles tinham tudo que precisavam, a presença de Deus. A teologia nos ensina que todos os dias Deus visitava, segundo está escrito nas Escrituras. Então, a plena comunhão com Deus, eles viam Deus, eles conversavam com Deus. Bom, aí de repente houve o pecado. Veio o pecado e houve a queda. A queda veio consequências, e então foram expulsos do Jardim do Éden. Bom, a minha pergunta é: você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Você já estudou sobre pecado? Porque você, como cristão, você, como filho de Deus, você anda com Deus, você crê na Bíblia, você ora a Deus, você busca a Deus, você deve saber o que é pecado. Tá? E você poderia me responder aí o que é pecado? Você poderia me dizer isso? Pastor, pecado é não matar. Pecado é não roubar. Pecado é não cobiçar. Eu não estou perguntando o tipo de pecado, estou perguntando o que é pecado. O grande defeito do ser humano, ele não conseguir sequer parar para pensar, meditar naquilo que ele está crendo. Porque o que você me apresentou, se você concordou comigo que pecado é isso que eu falei, você só apresentou os tipos de pecado. Esses são alguns dos pecados. Talvez aos nossos olhos mais graves. Querido, deixa eu dizer para você, pecado, você precisa saber o que é pecado, o que é o original do pecado. O que é realmente, qual foi o primeiro pecado, para a gente saber o que é pecado. Então, nós vamos rapidamente falar aqui, estudar, e você precisa guardar isso no seu coração, porque se eu souber isso, então eu vou saber lidar com essa situação. Se eu não sei, eu só sei o que são os frutos do pecado, ou cada um deles, eu não sei o original do pecado, o que realmente é o pecado, eu vou continuar negligendo. Só vou saber que eu não devo fazer isso, fazer aquilo. Só que não é só isso. Não é só os 10 mandamentos. Não é só isso, não. É muito mais que isso. Bom, vamos lá rapidamente falar. O que aconteceu? Deus pega o homem, põe no jardim do Éden, manda ele lavrar, ele cuidar, ele guardar, dá a mulher a ele. A mulher vem. Eles estão vivendo em plena harmonia. Tudo vai bem. Até que Deus, no meio dessa situação de convivência, disse o seguinte: tá vendo o jardim do Éden? Vocês comem de tudo que tem de fruta. Só que existe uma árvore no meio do jardim, era bem no meio. Essa era evidente. Com certeza ela era chamativa. Ela era aquela que dava para discernir entre uma e outras. Essa vocês não comem. Porque se vocês comerem delas, vocês vão morrer. Essa foi a ordem de Deus, essa foi a ordem. Essa foi a revelação, essa foi a ordem. Deus nos dá a revelação, Deus dá a ordem. Mas a Bíblia conta que Satanás ele introduz no Éden tomando uma serpente. E a serpente fala com Eva. E os argumentos da serpente são chamativos. Faz com que ele esperte em Eva algo que talvez ela já tenha prestado atenção. Você acha que em algum momento Adão e Eva já não olhou para aquela árvore? Não observou os frutos, não observou? Porque tinha frutos. Então, nesse momento, a serpente conseguiu convencer Eva que deveria fazer isso. E ela não mentiu em partes, a serpente. Porque Satanás disse, quando você comer, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo entre o bem e o mal. E foi isso que aconteceu. Só que tinha um detalhe nessa história. A morte viria, Deus falou. E outra coisa, é que foi uma ordem de Deus. Deus ordenou, não coma. Então aqui nós temos o que é o pecado. O que é o pecado, pastor? É desobedecer uma ordem de Deus. E isso vai a ramificar em tudo. O foco, o pecado é isso. Desobedecer a ordem de Deus. Agora, a pergunta é, quais são as ordens que Deus fala para não fazer e também para fazer porque nós desobedecemos? Porque pecado não é só por aquilo, né? Não pode fazer isso. Pecado também é aquilo que Deus fala, faz isso e você não faz, também pecado. Então, você que está me ouvindo, talvez você já saiba disso. Outros não. Pecado não é isso que você fica pondo, não. Menino, é pecado mentir. Esse é um dos pecados. Você deve ensinar seu filho. Você deve ensinar sua filha. Filho, deixa eu mostrar para vocês. Pecado é desobedecer a uma ordem de Deus. Guarda isso. Desobedecer a uma ordem de Deus. E quais são as ordens de Deus? Aí que vem. Disse Deus, medita na minha palavra de dia e de noite. Guarda esta palavra. Por isso que o salmista disse, guardei a tua palavra na tábua do meu coração para mim não pecar contra ti. Porque então eu vou ser, queridos, levado. Então tem momentos que Deus vai falar, isso aí você não pode fazer.
Você está sabendo na Bíblia. E outras coisas, Deus está falando, você faça isso, mas se você não fizer, filho, também é pecado. Para isso, teríamos que ter um longo estudo de quanta coisa que são erradas que praticamos hoje em dia, que deveriam ser praticadas, que não praticadas. Nós praticamos, não deveriam ser praticadas. E outras que deveriam ser praticadas e não praticamos. É muito longo, é muito extenso, mas eu convido a você a estudar sobre isso. O que Deus ordenou que eu devo fazer e o que Deus ordenou que eu não devo fazer. O que são as minhas responsabilidades e o que são aquelas que eu devo fugir delas. Procure saber. Você vai se enriquecer, você vai crescer. Então, focalizo de novo o que é pecado. Pecado é desobediência à ordem de Deus. Pecado é desobediência à ordem de Deus. As pessoas querem pegar o mesmo negócio, um monte de coisa, e enfeitar. Não, só saiba isso. Desobediência à ordem de Deus é pecado. Seja ela a fazer ou não fazer, você desobedeceu. Estamos em pecado. Oremos ao Senhor nessa manhã, queridos. Vamos orar, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver, nos ensine a ser leitores da Bíblia. Né? Tem que ler, queridos, tem que aprender. Aqui está o manual. O manual está aqui, ó. Eu sou apaixonado por Bíblia. Bíblia, para mim, eu sou apaixonado por ela. E vou lá no céu votado com ela. Oh, glória. Vamos orar. Santo Deus, Pai das luzes, Pai que ilumina, Senhor que traz ao conhecimento das trevas para a luz. Eu peço ao Senhor, Pai, sobre mim, sobre todos os irmãos e irmãs que me ouvem agora, que possam estar em concordância com a palavra, obedecendo suas ordens. Talvez, no meio que eu falei, pessoas se assustarem e falaram, ih, agora, hein? Tanta coisa que eu não sei. E agora? Que eles possam procurar saber, meu Pai. E não se assustem, só vivam, assim como eu tenho lutado. E eu falho, Pai, eu reconheço. Muitas das vezes caio no erro, mas eu continuo, peço perdão e continuo me arrependo. Então nos dá a saber, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos e o que o Senhor quer que nós não façamos. A todos que estão me ouvindo de perto e de longe, receba o melhor do Senhor, a luz do Senhor. Que tenham um dia agradável, mas acima de tudo, que vivam em comunhão com o Senhor, na obediência à tua ordem e acima de tudo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre os corações. Que o amor do Senhor reine sobre cada um, que a consolação do Espírito Santo abranja cada ser, em nome do Senhor. Nos abençoa, porque precisamos da tua bênção, Pai. Assim eu peço, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Como é gostoso estudar a Bíblia, né? Eu sou apaixonado por isso. Grande abraço, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abundem no teu coração, na sua família, no seu lar, no seu comércio, no seu estudo, na sociedade, onde você viver. Ainda que esteja em caos, seja o Senhor luz na sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir.